falando em doutrinas, né? A doutrina principal que eu acho que dá choque é a doutrina da Trindade, né? Mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a natureza de Cristo, ok? Então esses são pontos chaves que dividem, né, os movimentos, os irmãos adventistas, para partirem para o movimento leigo. A questão da Trindade, mais especificamente com foco no Espírito Santo e na natureza humana de Cristo. Então, Jesus como gerado, Jesus como criado, Jesus como Deus eterno, como coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, esses são pontos doutrinários muito fortes em torno do movimento. Uma outra questão, que eu não sei nem se pode considerar como doutrina, mas é uma coisa que é muito falado lá dentro, é a igreja como sendo Babilônia. A igreja adventista como sendo Babilônia. Não, a igreja já se corrompeu porque a igreja aceitou a Trindade é católica e assim vai escalonando nessa argumentação. Também tem assim a questão de usos e costumes, né? Formas e reformas. Então, reforma de saúde, reforma do vestuário, a reforma musical, todas essas reformas que nós, como adventistas, advogamos. Eles também advogam, né, os movimentos leigos, porém dando uma maior ênfase numa perfeição de caráter. A própria questão da perfeição de caráter, é perfeição de caráter ou é perfeccionismo? Então tem vários pontos assim, pastor, que divergem em termos doutrinários. No entanto, a minha busca, depois de muito ter estudado sobre Trindade, natureza humana, reformas, usos e costumes, profecias, a minha busca pessoal como movimento, como líder, como pastor do movimento leigo, girava em torno da pergunta que não calava na minha mente, que era: a igreja adventista é Babilônia? Durante todo o tempo que eu fiquei na dissidência, como eu disse para o senhor, eu estudava muito. Ali atrás, eu tenho originais primeiras edições ali do Espírito de Profecia. Eu tenho todos os testemunhos, eu tenho muito conteúdo, muito material, estudei muito, né? Mas eu não conseguia refutar o livro A Igreja Remanescente, um compiladinho fininho desse tamanho, com textos muito claros, que me levavam a buscar os originais, porque eu falo inglês, leio inglês, né? Então eu tenho essa facilidade de poder consultar o original em inglês, e no inglês eu li a passagem toda, eu li o trecho todo, e realmente eu não conseguia me convencer de que a igreja adventista, apesar de erros humanos, de falhas humanas, de algumas lideranças que erram, algumas lideranças que produzem escândalos na igreja, algumas falhas que a igreja pode vir a cometer, né, porque na liderança da igreja estão seres humanos, mas eu não consegui enxergar, nunca consegui enxergar, depois de um certo tempo, não conseguia mais ver a igreja como sendo Babilônia. Eu não conseguia colocar ela em pé de igualdade com a igreja católica ou com qualquer outra denominação evangélica, que era uma argumentação que eu ouvia muito. Se tornou mais uma igreja evangélica, como uma seita, tipo Testemunho de Jeová e tal. Então eu não conseguia, depois de uns 3 anos mais ou menos, eu já não conseguia olhar. Era como se Deus estivesse me tocando, dizendo assim, isso aqui está errado. Então, pastor, quando a minha busca desenfreada, desesperada, não foi para combater ou não a Trindade, não foi para combater ou não a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana de Cristo. Eu não fui em busca dessas respostas a princípio, tá? Isso veio com os anos. Mas, a princípio, a minha resposta que eu precisava mesmo encontrar era: a igreja adventista se tornou Babilônia? E quando eu tive essa resposta, pastor, todo o restante foi consequência. Então eu quero falar para você, irmão, irmã que está me ouvindo agora, pastor, desculpa se eu estou sendo assim, estou me prolongando muito, mas eu quero falar diretamente com você, irmão, com você, irmã. Eu não havia sido membro adventista.
Eu vim do mundo para os movimentos e hoje sou da igreja. Mas você que cresceu na igreja, é de berço, ou teve uma vivência, liderança na igreja, que ganhou almas para Deus através da igreja, que foi abençoado muitas vezes por pastores ou pela igreja, ou talvez até para um pastor que saiu da igreja, que... Irmão, por favor, pense consigo mesmo. A igreja é mesmo Babilônia? Olha, eu vou falar uma coisa assim que pode até ser radical. Se o pastor Michel, se quiser cortar depois, pode cortar, viu, pastor? Mas vamos dizer, não estou dizendo que é isso, né? Mas vamos até dizer que exista algum erro doutrinário nas 28 crenças fundamentais. Não estou dizendo que tem, estou dizendo, vamos até considerar isso, tá? Ainda assim, isso é motivo suficiente para você advogar que a igreja adventista se tornou Babilônia? É suficiente para isso? Eu não penso assim, mas é suficiente? E aí você se virar totalmente contra a igreja, combater a igreja, sabe, provocar a igreja, arrancar membros da igreja, é suficiente? Às vezes você construiu uma história de 20, 30, 15, 10 anos na igreja, demorou anos para chegar até a igreja, e repentinamente, por alguns textos, ou por meia dúzia de visitas, ou por textos que você não teve nem como ainda se aprofundar, ou ler um original, ou buscar mais, você já virou a sua mente a tal ponto de combater a igreja que você por muito tempo chamou de igreja de Deus. Então, o meu conselho é que você faça igual o meu amigo Eric, que eu vou até falar o nome dele porque é positivo, ele nunca saiu da igreja, o Eric Puccini fez. O Eric conheceu a doutrina, ele se aproximou de mim, ele frequentou os movimentos, mas ele demorou anos para tomar a decisão dele. Ele avaliou por anos, ele estudou por anos, ele não tomou nenhuma decisão precipitada, nunca atacou a igreja, nada, e depois de anos, quando ele viu o que os movimentos leigos se tornaram e como eles se esfacelavam e como parecia que não possuía a bênção de Deus, e principalmente também com a minha ida e a de outros para a igreja, ele olhou e falou assim, não, realmente, estou no caminho certo, a igreja adventista não é Babilônia, ela é a igreja de Deus, e hoje está entrando, me parece, no curso de teologia para ser um pastor também. Então assim, tenha paciência, tenha calma, não seja precipitado, não seja precipitada, né? Vai devagar, ore muito a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te ilumine ao você estudar os textos, que você possa sentir o verdadeiro espírito das visitas que você está recebendo, tá bom? E peça essa resposta para ele. A igreja adventista é Babilônia? Ainda que eu considere que tenha erros, é suficiente para eu chamar de Babilônia, para eu virar as costas para essa igreja, para eu me voltar contra essa igreja? E foi essa, pastor, a pergunta principal que me conduziu até a igreja. E depois eu fui estudando os outros temas, como natureza humana de Cristo, as reformas, a perfeição de caráter, perfeccionismo, e tudo foi se juntando dentro da minha mente, com muita calma, um processo que demorou anos, né? Estou no 5º ano de teológico, né? Deveria ter formado em 4, formando em 5º. Demorou anos para eu poder ter a estrutura hoje e poder enxergar claramente, né, o que os movimentos advogavam, o que a igreja advogava, me aprofundar nos originais e tomar a minha decisão. Pastor, existe muita diferença entre Babilônia e Laodiceia, né? A Laodiceia, a mensagem é arrepende-te, né? Compre o ouro, aplica o colírio, enxerga a tua situação, eu repreendo e castigo a quem eu amo, né? Estou a ponto de vomitar, mas não vomita. Agora, Babilônia, aquele texto que mudou a minha vida, porque eu pertencia à Babilônia, né? A diferença é gritante. Eu poderia falar aqui ex-cátedra, como se diz, né, do que é pertencer à Babilônia. Eu era evolucionista, eu fui marxista, namorei o espiritualismo, enfim, eu estava lá com os 2 pés em Babilônia. E aí o texto bíblico que mudou a minha vida foi: sai dela, povo meu. Tem povo de Deus em Babilônia e Deus está chamando para fazer parte de que povo? Para onde que ele tem que vir? Não é? Então veja, eu não consigo entender como essas pessoas leem textos tão claros, como por exemplo, textos de Ellen White, me refiro aqui, débil e defeituosa como possa ser a igreja, ela é objeto da suprema consideração de Deus. Ou então,
Nada temos que recear quanto ao passado, quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado, das lições de Deus no passado, né? Então ele está conduzindo esse povo. Outro texto que eu estou citando aqui de memória, assim, estou parafraseando até, né? Sim, sim. Um outro que diz assim: embora existam erros, problemas, né, na igreja, e deva haver até o fim, Deus vai corrigir todas as coisas. Eu tenho aqui no meu blog outraleitura.com.br uma coletânea de textos desse tipo, assim, sabe, que nos dão esperança, nos dão motivação. O título, acho que é Existe Esperança para a Igreja? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, depois você pode ler com calma. Né? Próprio Testemunhos para Ministros, a partir da página 32, no capítulo 4, ela deixa bem claro que ela não apoia a posição de chamar a igreja adventista de Babilônia. Então, esses textos, pastor, quando eu li Eventos Finais, li a Igreja Remanescente... O que você sentia quando eu li esses textos? Eu sentia que eu não tinha como argumentar contra isso. Só que é interessante, pastor, e eu quero que você fique muito atento, você que está me ouvindo, porque eu estou falando do meu coração para o seu coração, tá? A gente tem um poder, o ser humano ele tem um poder de enclausurar, nem sei se essa palavra está correta, né? De enclausurar, vamos dizer assim, de deixar em forma endóspora, né? Sementes que Deus quer plantar na gente. Nós temos esse poder. Quantos e quantos testemunhos que a gente não ouve, pastor Michel, de pessoas que leram o Grande Conflito há 20, 30 anos atrás e guardaram no coração, continuaram frequentando as suas igrejas, né? E só depois ele deu a oportunidade do Espírito de Deus, do Espírito Santo atuar no coração e ele se tornou um adventista, né? E nós também, nos movimentos leigos, também temos esse poder. E eu fazia isso. Essa era uma semente que estava dentro de mim, que nenhum adventista havia plantado, tá? Mas a leitura do Espírito de Profecia havia plantado essa semente dentro de mim, e eu conseguia deixá-la dormente no meu coração. Quando via alguma argumentação nesse sentido, quando eu lia um texto que me balançava, eu simplesmente deixava ele de canto na minha mente e seguia para fazer o que eu estava fazendo. Era dureza de coração, né? Então, assim, talvez, pastor, talvez não, eu tenho plena certeza absoluta diante de Deus aqui que tem pessoas ouvindo isso, que estão vivendo essa situação, que estão enclausurando a semente de Deus em seus corações, sentem que não estão no lugar onde deveriam estar, sentem que não tem resposta a essa indagação, mas que vai deixando ali oculto, vai deixando ali a semente dormente. Então continue orando, porque nós estaremos orando por você. Continue orando, que essa semente ela vai brotar, ela vai germinar e você vai perceber que apesar das falhas que você possa enxergar na igreja, a igreja continua sendo a igreja de Deus. Pastor, falhas, a igreja em toda a sua história, né, no tempo de Israel, no tempo da igreja cristã primitiva, sempre houve, né, porque ela é formada por seres humanos. Ela é o corpo de Cristo, e como corpo de doutrinas, e no que diz respeito à cabeça desse corpo, ela é perfeita, porque Jesus é a cabeça, mas nós somos parte desse corpo, e essas partes que são defeituosas, né? Eu até já conversei uma vez com um amigo que dizia assim, olha, a igreja seria muito melhor se eu não estivesse aqui, mas eu quero me agarrar a Cristo e quero melhorar para ajudar a igreja em sua missão, né? Então, ou então aquele pensamento que diz assim, não deixe de ir à igreja porque há hipócritas lá. Sempre há lugar para mais um. Nós temos que ir para ser corrigidos, para ser melhorados por Cristo, né? E o que você me acabou de dizer, pastor, isso me enche de esperança, sabe por quê? E quando eu falo isso eu fico até emocionado, porque minha esposa e eu, nós demos estudos bíblicos anos atrás para pessoas muito queridas, especificamente duas irmãs muito queridas, que moram em nosso coração, mas que infelizmente foram seduzidas por um desses movimentos dissidentes. E hoje estão envolvidas, estão assim, naquele primeiro amor na dissidência, digamos assim, né? E nós temos orado todos os dias, praticamente, para que elas amadureçam, para que essa semente enclausurada, como você disse, né, possa brotar, porque eu sei que o preparo para serem batizadas foi muito bem feito. Minha esposa e eu dedicamos muitos e muitos meses, acho que foram anos, na verdade, de testemunho, de estudos bíblicos, chovesse ou fizesse sol, estávamos lá, e ver, né, pessoas assim, queridas, amadas, migrando para um outro movimento,
Isso nos deixa bastante tristes, né? Mas eu creio que Deus tem uma obra a fazer também, como fez na sua vida, pastor. E o seu testemunho, para mim, me motiva a orar mais e mais ainda por essas pessoas queridas e outras mais que eu creio em Deus assistirão a este vídeo aqui, né? Eu peço a Deus que essas minhas amigas, essas nossas amigas, se estiverem neste momento assistindo a este vídeo, que elas peçam a Deus esclarecimento, peçam a Deus que Ele faça com que aquela sementinha que foi muito bem plantada, ela de novo brote e a obra de Deus seja feita na vida delas como foi feita na sua vida também, pastor, na do Jefferson, na dos seus amigos, da sua esposa, da sua família, e assim, mais uma vez, essas pessoas façam parte dessa família maravilhosa. Pastor, uma curiosidade. Você que pertenceu aos históricos e depois também a uma dissidência da dissidência. Só uma curiosidade. Quais são as diferenças doutrinárias, então, por exemplo, em relação com os adventistas históricos e o movimento que foi originado e liderado pelo Maxson, por exemplo? Que diferenças há, assim, que justificariam uma dissidência da dissidência? Olha, pastor, a época que dividiu ali os adventistas históricos, né? Dividiu por uma questão que hoje eu falo com sorriso, mas não é um sorriso irônico, não. Mas é assim, o que dividiu foi a questão do casamento na época. O irmão Silas, né? Ele tinha um rapaz muito chegado a ele, era o ajudante pessoal dele, o irmão Renato, que me parece, se eu não me engano, salvo engano, voltou para a igreja. E o Renato, ele havia tido um relacionamento e divorciado, mas não houve adultério, tudo, né? E ele vivia uma vida, assim, bastante triste, né? Porque tem homens que não conseguem ficar sem mulher. E a gente via que ele tinha uma grande luta, né? Por essa questão de companhia. Queria uma companhia, mas por questão da doutrina, ele não lançava a mão de um novo relacionamento. Em determinado momento, me parece, perdão qualquer equívoco, que faz muito tempo, né, a memória às vezes pode enganar, mas me parece que a ex-esposa contraiu um novo relacionamento. E aí ele estava livre, né, para um novo relacionamento. Porém, na doutrina dos adventistas históricos, não. A doutrina dos adventistas históricos em relação a casamento, pode ser que tenha mudado isso, mas na minha época, o cisma foi por esse, era igual à doutrina da Batista tradicional. Casamento é um só, independente do porquê separou, não pode nunca mais ter um novo relacionamento. E Chalegre, Wagner e eu, nós estudando a fundo ali os originais, o Espírito de Profecia, a Bíblia, nós víamos que não, que Jesus tinha uma cláusula de exceção, que era a relação sexual ilícita, né? Porneia, que era o abuso sexual ali, né? Por parte de um dos cônjuges, e a morte que dava essa liberação especial para você contrair um novo relacionamento. Então, na época, o cisma que ocorreu entre históricos e nós, né, essas lideranças, foi por conta da questão do casamento. Isso foi um cisma grande a nível nacional, porque nós tínhamos uma influência nacional também, e aí foi um cisma grande. E aí foi onde nós fomos, o Chalegre e eu começamos como cristãos do Advento, e o Wagner parece que começou um movimento ali na casa dele e tudo mais, né? Curiosamente, pouco tempo depois, o Renato, que estava ao lado do Silas, nessa cisma, contraiu um novo relacionamento. E aí deixou, então, o movimento, porque agora ali ele tinha um novo relacionamento e estudou. Então, assim, o diabo ele fica colocando coisas que são mínimas, pequenas, fáceis de se estudar, de ter uma clareza bíblica para criar divisões nesses movimentos. Então, virou, mexeu, sempre tinha e tem cismas nesses movimentos. Cada hora é uma coisinha. Então, pode falar Jesus vem de Jesus, é Deus grego, ou tem que ser Yeshua, ou Yeshua Hamashia, ou Yahoshua, e assim vai indo. Então, o diabo, eu costumo dizer que ele deita e rola. Por quê? Porque me parecia, pastor, assim, e eu me enquadro nisso, que existia muito narcisismo intelectual dos líderes do movimento, inclusive meu, né?
porque a gente queria estar certo a todo custo. A gente queria provar que a gente lia mais, que a gente estudava mais. Eu até lembro que quando foram preencher minha ficha de batismo, o pastor Michel, o pastor Jabes, o Dr. Jorge e o Amós, 2 anciãos da igreja, né, de muito tempo de igreja, e o pastor começou a preencher ali o voto batismal, e chegou na natureza humana de Cristo, né? E ele falou, crê na natureza pré-lapsariana, tal. Hoje o voto não é mais assim, até porque o seminário teológico, ele advoga hoje a doutrina peculiar de Cristo, né? Desculpa, me deu um branco aqui. A natureza peculiar de Cristo, que envolve elementos do pré-lapsarianismo e do pós-lapsarianismo, né? Então, assim, na época o voto dizia isso, né? E eu falei, não, peraí, isso daí eu não acredito. E eu estava de frente para minha biblioteca, né? Aqui, essa bibliotequinha aqui que era menor na época, e ali eu comecei a puxar livros e textos, e ali nós fomos de 8 da noite a 2 da manhã, debatendo esse ponto. Até que o Dr. Jorge, que é juiz, virou e falou assim, chega, está andando em círculo, vai dar 3 horas da manhã, não estamos indo a lugar nenhum. E aí o pastor Jabes falou, não tem condições de te batizar. E aí agora, depois, eu entrei no curso teológico, inclusive, pastor, ainda crendo na natureza pós-lapsariana de Cristo, e ali depois de aprofundar muito na exegese hermenêutica, do espírito de profecia, da Bíblia, eu compreendi que Cristo ele tem uma natureza peculiar, que não é nem pré, nem pós. Ele mistura elemento das duas. Não tem como você dizer que Cristo, por exemplo, não nasceu diferente. Ele nasceu diferente. Totalmente singular. Totalmente singular. Ele nasceu, isso, pastor, a palavra mais adequada. Ele nasceu singular, ele nasceu diferente, com um propósito diferente. Eu até hoje, eu brinco, né, da forma como eu me desafiava quando eu entrei no teológico. Eu entrei e falei assim, quero ver se eles vão conseguir mudar minha cabeça. Olha só, quero ver se eles vão conseguir mudar minha cabeça. E ali aprofundei muito. E aí o professor, guiado por Deus, sem saber nada do que eu estava passando, ele virou e disse assim, e se tem alguém aqui que acha que Cristo não tem nada de diferente com qualquer um de nós, me prove que no seu DNA o seu pai não teve participação, seu pai terrestre. Eu falei, uau, é verdade, né? José não teve participação em Cristo, né? Não existe outro ser humano que não tenha vindo do seu pai. Então, se ainda que fosse só essa diferença, Cristo já seria singular por isso. Então, são coisas que quando a gente está no movimento leigo, a gente fica tão cego com os textos que são colocados para nós, pastor, que a gente não enxerga diferenças básicas e mínimas. Entendeu? Como, por exemplo, essa. Me mostra um ser humano que não tem o DNA do pai terrestre para que o nascimento dele tenha acontecido. Não existe, só Cristo. Então, Cristo é singular. Cristo nasceu e viveu 100% sem pecado. Me mostra algum ser humano que não pecou. Da concepção até a morte, nunca cometeu um pecado. Então, e outra, ele, filho de Deus, né? Deus, filho de Deus aqui, filho do homem, filho de Deus, me mostre outro ser humano que veio com a missão que ele veio. Então, assim, são coisas que, com muita honestidade, pastor, a gente enxerga depois que a gente sai, né, daquela doutrinação. É o que eu recomendo para quem está ouvindo, tá? Dá uma pausa, põe o pé no freio, dá uma respirada. Talvez você está pensando em pedir sua carta de remoção da igreja, tá arrastando membro de fora da igreja. Eu nem te digo para parar de estudar, porque eu acho que a gente tem que ler tudo, examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu estou dizendo assim para você, calma, respira, põe o pé no freio, né? Vai com mais calma, porque se você tiver errado, ou se você tiver errada, já pensou que grande trevas você está levando para as pessoas e que grande trevas você está se colocando? Então calma, vai com calma, né? Você ficou 20 anos na igreja, não é em meses ou em 1, 2 anos que você vai virar as costas para a igreja. Calma. Parece que você está descobrindo uma coisa nova, mas talvez isso não seja 100% como você está enxergando agora nesse primeiro amor. Pastor, eu vou fazer uma outra fala arriscada aqui, se o senhor quiser. Pastor, antes de você correr esse risco, deixa eu só contar aqui uma experiência. Eu não sei.
Não, fica à vontade. O Espírito Santo está conduzindo tudo aqui. Mas eu vou contar uma pequena experiência disso que você falou aí, como é pura realidade. Eu conheço uma pessoa, lógico que eu vou omitir o nome aqui, também é uma amiga de longa data, né? Mas que se encantou por um movimento dissidente, de um indivíduo que abandonou a igreja e criou lá um grupo, não é nenhum desses que nós estamos mencionando aqui. Ela ficou encantada com isso, achou que agora sim descobria a verdade e começou, como ela é uma pessoa muito ativa, proativa e missionária, começou a levar vários adventistas para esse movimento. Depois de algum tempo, amadureceu, se desencantou, viu problemas lá, abandonou o movimento. Ingressou no outro movimento dissidente e começou a levar pessoas para lá. Ou seja, vai deixando um rastro, né, de uma história triste, porque alguns que ela levou para aquele primeiro movimento ficaram por lá no erro, que para ela antes era perfeito, né? Depois foi para o segundo movimento, e onde isso vai parar? Né? Aonde isso vai parar? Quantas pessoas vão ficando pelo caminho aí desnorteadas, tristes, e que precisarão ser resgatadas, né? Então, isso é realidade mesmo, né? Tenha calma, analise tudo, ore muito, estude muito, né? E só depois de ter ponderado todas as coisas possíveis aí, tome uma decisão, mas não se precipite. Isso é um conselho muito válido que o pastor Gabriel nos dá nesse momento. E, pastor, essa é a deixa para falar justamente o que eu queria dizer, né? Eu acho, pastor, que tudo o que nós vamos fazer tem que ser com maturidade, com paciência, com calma do Espírito Santo. Eu percebi nesses anos que a agitação me conduziu a cometer muitos erros. E se você for analisar a história do Adventismo, isso é uma coisa que nós temos em comum, né, compartilhar da mesma história, tanto os movimentos leigos como nós, como os movimentos de reforma, enfim, né? Se você for analisar a história, o grande desapontamento veio porque houve uma grande agitação, né? Mas era profético, precisava acontecer. A gente sabe, né, que Judas também poderia não ter traído Cristo, ok? São escolhas pessoais, e o grande desapontamento estava profetizado, deveria acontecer, mas foram escolhas pessoais, e foi uma agitação muito grande naquele momento, que cegou as pessoas, e elas estavam buscando algo bom, queria ver o Salvador voltar. Então eu entendo que muita gente, pastor, que está nos movimentos leigos, e é aqui que eu vou trazer a minha fala bem arriscada, elas estão com sinceridade no coração. Porque eu também sempre fui muito sincero. E eu conheci irmãos maravilhosos, muito sinceros, tá? Mas estão agitadas. Então, talvez você esteja num nível de êxtase tão grande que você não está enxergando ou está velando coisas que com um olhar mais clínico ou mais, vou dizer assim, mais frio, você conseguiria enxergar. E aqui, pastor, é o grande ápice do risco que eu vou correr, tá? Existem dois tipos de pessoas que saem da igreja, ou que forçam a sua expulsão. Porque tem muita gente que diz que foi expulsa da igreja, mas porque forçou a expulsão, tá? Lembre disso. Você que ouviu algum líder de movimento leigo que chegou para você e falou assim, eu fui expulso da igreja, eu contestei o pastor e me expulsaram. Não é bem assim. A igreja é paciente com os seus membros. Se foram expulsos é porque provavelmente, não estou dizendo todos, mas 99% provocaram a sua expulsão, tá? Então, dois tipos de pessoas saem da igreja, tá? Ou são expulsos, desligados da igreja, tá? Um deles, pastor, são os sinceros. Tem muita gente que é sincera, que está saindo da igreja, ingressando nesses movimentos leigos, porque vê falhas, talvez na sua igreja local, ou vê falhas de membros em posição de autoridade na igreja, de repente um pastor ou um líder, alguma coisa, se chateiam com aquilo, se constrangem com aquilo, se comovem com aquilo, e por serem tão sinceros, eles não conseguem mais conviver naquele ambiente. E aí acaba que o inimigo acaba trazendo de bandeja uma coisa que parece ser uau, é por isso que eu estou sentindo isso, é porque a igreja é Babilônia, porque aquele pastor fez isso, porque aquele líder fez aquilo. Então tem muita gente sincera, pastor, que vai para os movimentos porque ama a fé adventista. Vou dar exemplos.
Jefferson Araújo, pastor Lucas Igor, a minha esposa, eu, pastor Gabriel, o irmão Almir, que hoje é professor de escola sabatina na igreja central de Capivari, e tantos outros, o irmão Chaleg e tantos outros, né, que vão para o movimento leigo porque estão magoados momentaneamente com alguma coisa que viu, alguma experiência que viveu, e aí parece que descobriu algo novo e sai da igreja. Com esses eu não me preocupo, porque como sinceros que são, se você continuar orando, Deus vai conduzir você de volta. Agora existe um outro tipo de pessoas que saem da igreja e que vão para o movimento leigo. Esses são aqueles que não gostam da igreja, nunca gostaram, que estavam esperando uma mínima oportunidade de sair para criticar a igreja e que são movidos pelo inimigo. Desculpa, é forte? Mas a própria palavra fala que Deus plantou o joio e o trigo. Não foi? Deus plantou o trigo e o inimigo plantou o joio. A Bíblia diz, tem o joio e tem o trigo. O trigo foi Deus, o joio o inimigo semeou. Tem gente na igreja que foi semeada pelo inimigo. Por isso que as melhores pessoas que eu conheci na minha vida são da igreja, mas as piores também. Por quê? Porque é o joio e o trigo, eles crescem juntos. Então esse joio também está esperando a oportunidade de acusar a igreja e saem da igreja. A pergunta é, você que está no movimento leigo, você que está saindo da igreja, você está saindo porque ama a igreja, ama a fé adventista ou porque você é joio? Então, pastor, é algo arriscado de dizer, por isso que eu tomo muito cuidado ao atacar qualquer mão do movimento. Eu não gosto nem de falar a palavra dissidente. Por que eu não gosto? Porque eu acho que muitos ali estão vivendo uma fase passageira e que vão retornar. É a experiência que nós estamos tendo. Quando eu fui para a igreja, eu trouxe de volta para a igreja muitos irmãos. Na verdade, na minha cidade ficou apenas um que hoje está frequentando a igreja todos os sábados. Eu tenho a alegria de ir lá todo sábado e dar um abraço nesse irmão. Só faltou ele ir para a igreja. O restante todos foram para a igreja para a honra e glória de Deus. Nós começamos com 4 e eu entreguei com 40 em 2 meses, um evangelismo muito forte, né? E aí a maioria foi para a igreja, né? Outros se perderam pelo caminho. Então, assim, às vezes, pastor, só estão vivendo um momento. Eu não gosto nem de falar de acidente. Eu penso que são irmãos sinceros, que por alguma mágoa, eles estão, assim, confusos e estão sendo pegos de surpresa. Então, novamente, calma. Se você ama a igreja, ama a fé, Deus vai conduzir você. A igreja não é perfeita, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Foi arriscado, pastor, a fala? Olha, pastor, eu acho que foi muito sincera, muito honesta, e como eu já aprendi aí a te conhecer um pouco, e nas nossas conversas prévias em preparação para esta nossa live aqui, eu entendo que isso veio do seu coração, então eu não vejo como uma fala arriscada, eu vejo como uma fala honesta, sincera, e eu espero em Deus que faça muita gente pensar, né? E a palavra dissidência, né, eu trabalho com palavras, né, e a gente sabe que as palavras, elas têm assim um certo espectro semântico, né, então ela obviamente que tem uma carga pejorativa, negativa, mas também pode significar o seguinte, olha, eu sou um dissidente no sentido de que eu discordo, né, eu não concordo com isso, com aquilo, então é uma dissidência nesse sentido também, né, de divergir. Todos são livres para pensar como queiram, né? Agora, nós não podemos reescrever a história, como eu já vi acontecer, né? Por exemplo, eu tenho palestras sobre a questão da Trindade na história do Adventismo, e tenho documentos, tenho originais que mostram qual era a posição dos pioneiros. Agora, eu posso até divergir, discordar, mas reescrever a história, isso mostra desonestidade intelectual, né? Tem textos de Ellen White, por exemplo, eu recomendo aqui para os nossos amigos um livro muito bom, que é o Ellen White e a Humanidade de Cristo, em que o autor que é um teólogo, né, da Igreja Adventista, ele honestamente analisa as duas coleções de textos, quando o assunto é natureza de Cristo, né, justamente os textos que parecem favorecer a posição pós-lapsariana e os que parecem favorecer a posição pré-lapsariana. Porque, como já foi dito aqui, de forma muito breve, obviamente, né, Jesus é singular, né, e reúne aspectos de um e de outro espectro aí dessa teologia. Então, o livro Ellen White e a Natureza e a Humanidade de Cristo, ele analisa basicamente todos os textos de Ellen White sobre esse assunto da natureza de Jesus. Então,
eu não entendo como alguém pode abraçar já uma posição sobre a natureza de Cristo sem ter lido o suficiente. Rápido, né, pastor? Tão rapidamente se torna um especialista, né? Essas pessoas que eu mencionei anteriormente, né? De repente começaram a me enviar material sobre a Trindade, como se eu não tivesse nunca estudado aquilo. Obviamente que a gente não sabe todas as coisas, mas, por exemplo, mandaram para mim um livro de um autor lá dos anos 80, que já foi refutado há muito tempo, né, pelos nossos teólogos. Eu já li, já vi as inconsistências do livro, mas essas irmãs descobriram agora e passaram a me enviar materiais como se eu fosse, assim, um membro cru, né, no assunto. Eu estou há 30 anos estudando o Adventismo, as nossas doutrinas, tem muito que aprender ainda, mas eu creio que o que eu já aprendi me dá bastante solidez para permanecer onde eu estou, né? Mas então, ainda assim, pastor, desculpa interromper o senhor, eu tenho certeza que ainda assim o senhor analisou o material que recebeu. Claro. Conhecendo o senhor como estudioso, sabe por quê? Porque é uma coisa interessante que eu via essa diferença entre a igreja e o movimento leigo. O movimento leigo, ele te conduzia para nem estudar o que a igreja refutava ou defendia. E essa sinceridade eu vi na igreja, eu vi no curso teológico. Não ter medo de pegar e estudar e colocar o seu posicionamento. A verdade então, não teme escrutínio, né? Então, e assim, por que não fazer isso? Né, pastor? Quem está entrando no movimento leigo agora, ou é recém batizado no movimento leigo, por que não fazer isso também? Vai com calma, pega ali o que o movimento está passando, pega o que a igreja responde em relação àquilo, ore sobre isso, tome tempo, analise e volta a dizer sobre o irmão Eric. Demorou anos e anos e anos conhecendo lá, analisando aqui, depois de mais de 10 anos, ele toma a decisão dele. Não, realmente, eu amo essa igreja, a igreja está correta para mim nesses pontos de vista, e também aproveitou coisas positivas do movimento leigo. Porque eu vou dizer que teve só coisa ruim? Não, teve muita coisa interessante e boa que eu aproveitei e hoje faz parte até da minha cosmovisão em alguns pontos, como, por exemplo, evangelismo. Eu me destaquei nos evangelismos que fiz durante o curso teológico e na comportagem especialmente, porque o movimento leigo me formou como um pleno evangelista. Então a gente não tinha recurso, tudo que a gente tinha que fazer era do bolso, e tinha que ir com a cara e com a coragem, sem medo de confronto. Eu cheguei na igreja já com essas características, isso veio do movimento leigo. Eu, por exemplo, né, não existe salvo pela soja, tá, pastor? Mas eu sou vegetariano aí há 13 anos, né? Desde que entrei na fé adventista, continuo vegetariano, não tomo refrigerante, não tomo açúcar, não tomo café, não tomo Coca-Cola, tal. São coisas que para mim foram positivas, que eu absorvi de lá e que continuam sendo positivas e que até admiro, porque o movimento leigo ele reforça muito essa questão da reforma de saúde. Pastor, se eu tivesse esse pensamento assim legalista, né, eu podia falar assim para você: olha, pastor, eu estou há mais tempo salvo do que você, viu? 30 anos sem comer carne. Aí, ó, tá vendo? Mas a gente passa a ver essa questão, né? E veja, eu não como carne há 30 anos, desde que eu tive contato com essa mensagem, e foi muito bom para mim. E eu procuro passar adiante essas coisas. Eu sou editor da revista Vida e Saúde, eu sou convicto dessa mensagem de saúde, mas eu não quero forçar ninguém a abraçar um tipo de pensamento por medo, por obrigação. E outra, eu levei 30 anos para entender muitas, não 30 anos, mas um bom tempo para entender algumas coisas, então eu não posso exigir que alguém que chegou agora tenha a mesma experiência. Então temos que ter paciência, bom senso, amor, sobretudo, né? E falar dessa mensagem de um jeito que leve as pessoas a refletir, né? Que seja atrativo, exatamente. E não repulsivo, como muitas vezes acaba sendo, né? Acabei te interrompendo aí. Não, imagina. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, o que acontecia muito no movimento leigo, né? O convívio com a comunidade é tão forte que você sente que está pecando se não está fazendo o que os outros estão fazendo. Então é um efeito manada muito poderoso. Eu não me tornei
vegetariano estrito no movimento, porque eu tinha consumi todas as informações de que aquilo realmente, de fato, era o melhor para mim. Eu tive conhecimento, sim, do espírito de profecia, mas eu fui mais porque eu me sentia socialmente pressionado do que realmente convicto, né? Mas foi bom, no fundo foi bom para mim, porque com o passar do tempo, eu fui percebendo como que foi melhorando a minha saúde, da minha família. Meus filhos nunca comeram carne na vida, são totalmente saudáveis, às vezes tem que até segurar os meninos, de tanta energia que eles têm, de tanta força, não adoece, é uma coisa doida. Pastor, eu posso atestar a mesma coisa. Fala assim, né? Mas vai comer o quê? Vai ficar doente? Meus filhos, né, a minha mais velha tem 22 anos, a minha mais nova a do meio, né, tem 18, e o mais novo tem 13. Meus filhos não comeram carne, né, durante todo esse tempo de vida, e precisa ver a saúde que eles têm também. Então, assim, a gente pode testemunhar nesse sentido também, né?